E aí, gente, muito boa noite para vocês. Estamos aqui em mais uma semana com a nossa live e eu quero dizer que eu estou muito feliz porque essa semana eu tive o feedback de um dos nossos amigos que fizeram live, que apresentou live com a gente, e ele estava dizendo da importância, né, que essas lives têm e que através dessas lives ele conseguiu, né, uma cliente chegou até ele e para além, muito para além de divulgar, né, quem está aqui conversando comigo, o objetivo maior é fazer com que as pessoas entendam a necessidade que existe de estar se cuidando, de estar tratando, né, da sua saúde mental. E quando nós recebemos esse feedback, eu fico muito feliz. Então eu quero aqui aproveitar esse momento, esses primeiros minutos, e agradecer a cada um de vocês que tem ajudado, que tem participado, que tem tornado esse momento possível. Quero agradecer as pessoas que participam, porque isso é muito importante, né? E quero uma vez mais externar a minha felicidade, toda a minha gratidão, né? Esse espaço aqui, ele é um espaço que não tem como não ser compartilhado, então fica aí o meu agradecimento a todos vocês que contribuem semanalmente para que esse trabalho seja feito, né? Quero dar boa noite a Rosemary Aparecida, seja muito bem-vinda. Portuga Cartola, seja bem-vinda. Gente, boa noite. Eu preciso que vocês me digam se está tudo bem aí, se vocês conseguem me ouvir bem. Dá um joinha, por favor, né? E aí a gente vai saber se tá tudo ok. Às vezes a internet dá uns LEDzinhos, né? Então vocês podem estar ajudando. Ô Júnior, tudo bem, meu irmão? Júnior é um irmãozão querido, né? Muito tempo que a gente não se vê. Essas pessoas importantes, esses amigos importantes que se tornam internacionais, né? Então quero mandar um abraço aí pro Júnior, para a esposa dele, né? Seja muito bem-vindo, participe, né? Fique muito à vontade. E hoje o nosso assunto ele vai falar sobre o câncer de mama. É uma live temática aonde nós estamos tratando, né, dessa campanha que existe do Outubro Rosa. Então nós estamos com a psicóloga Ellen Barbosa, que já se faz presente aqui, e vou convidá-la sem mais delongas para o nosso bate-papo. Só um minuto. Gente, as nossas dificuldades com a tecnologia e as redes sociais, né? Olá, Olá, boa noite, Ellen. boa noite, meu amigo. E aí, que assunto bacana que nós vamos tratar hoje, né? Quero aí já te agradecer de antemão pela disponibilidade para tratar de um tema tão importante, né? Dentro do mês de outubro, que é o Outubro Rosa, né? Nós vamos falar sobre câncer de mama e empoderamento feminino. E eu creio que essa live ela vai ajudar, sim, muitas pessoas a lidar melhor com as questões que chegam até ela. Eu vou te dar aí um espaço para você estar se apresentando, para você estar dando boa noite para o pessoal que está chegando. Fica à vontade. Olá, meu nome é Ellen, sou psicóloga, sou amiga do Jackson
Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, Jackson, falando sobre esse Que assunto. bom. É um assunto que as pessoas têm um pouco de medo, né, de falar a respeito disso. Exatamente. Parece um assunto meio pesado, mas sempre tem uma forma da gente falar. É muito importante falar sobre isso. E quando a gente não Claro. fala sobre o assunto que dói, né, a gente acaba Isso, ficando sufocado. exatamente. Ellen, para iniciar, dar início ao nosso bate-papo, né, eu acho que seria interessante nós contextualizarmos a situação dessas mulheres que têm o câncer de mama, né? Como que elas lidam com isso, como que os familiares delas lidam com isso, como se dá essa logística aí. Então, você falou para me apresentar, eu falei meu nome só, né? Mas assim, eu fiz Fica à um, vontade. eu fiz um estágio de 1 ano e meio no Instituto Oncológico em Nova Iguaçu. E por isso Sim, que eu posso falar que eu tenho um pouco, pelo menos, de experiência nessa área do câncer, né? E eu claro. tratei pessoas com diversos tipos de câncer. E a maioria delas, mulheres principalmente, tratei de homens também, mas aqui, como a gente está falando de câncer de mama, a incidência é muito maior em mulheres. Sim, As mulheres principalmente estão sendo muito afetadas por câncer de mama, câncer de estômago. Pelo menos eu vi em tratamento muito mais mulheres do que homens. sim, E como isso afeta a pessoa é meio complicado, porque afeta de muitas formas. Afeta a vida pessoal, profissional, amorosa, familiar. As famílias sim, costumam lidar com um pouco de dificuldade. sim, Algumas famílias acabam se apegando a uma fé, né? Mas a fé é interessante que ela tem algumas nuances. A mesma fé que pode induzir a pessoa a permanecer em um tratamento que talvez não seja eficaz, é a mesma sim, fé que faz a pessoa aceitar que ela está passando por um processo ali de doença e que ela precisa fazer um tratamento. sim, Então, eu tive casos de pacientes que disseram, independente de qualquer coisa, Deus vai me curar. Independente do que o médico disser, Deus vai me curar. E assim, nada sim, contra, né? Tem pessoas que claro, realmente acreditam em milagres e isso é super válido. sim, E tem também a questão do Deus sabe o que faz. claro, Então, se Deus permitiu que eu tivesse essa condição, então Ele vai permitir que eu faça o tratamento e seja o que Deus quiser. claro. E aí fica Eu muito mais acho, fácil. Pode falar. desculpa, você falou na questão da fé, em algumas equipes multiprofissionais, nós temos uma pessoa que ela é responsável pela parte da espiritualidade, né? Que é justamente essa parte, seja qual religião for do paciente, ele vai estar trabalhando com aquela pessoa junto com a fé que ela exerce e professa, e muitas, eu já vi falar de pesquisas que dizem que a espiritualidade, né, seja ela qual for ou como for, ela muitas vezes ajuda no tratamento, né? Ela contribui para que haja melhora dessa pessoa. Então, é uma parte muito importante do tratamento que você tocou agora. Sim, é uma parte importante. No... Então, quando a gente fala de câncer, as pessoas elas têm um rola um estigma, né? Câncer Sim, é idêntico, é igual a uma sentença de morte. Então, isso. se você recebe um diagnóstico de câncer, ainda hoje, a impressão que dá é que você está recebendo um diagnóstico, uma sentença de morte. E Sim, tem casos em que a pessoa, de fato, está caminhando para a morte. sim, Né? O bom do câncer de mama é que as pesquisas estão muito avançadas.
Então, Ah, a ciência está muito interessante. avançada nesse campo. Então, fazendo o Sim. autoexame, pegando lá no iniciozinho, a gente pode fazer um tratamento. A gente, no caso, os oncologistas, tá? Não os psicólogos. Fazer um tratamento eficaz para a pessoa manter ou não aquele seio, né? Sim. E conseguir viver bem depois do tratamento. Porém, tem alguns casos em que isso não é possível. E aí, onde é que entra a religião nessa parte? No conforto. A religião, basicamente, é um conforto. É uma segurança de que após a morte tem alguma coisa te esperando, né? Mas para isso, a gente precisa começar a naturalizar esse assunto da morte. Não Claro. dizem que é a única certeza que a gente tem na vida é a morte? Exatamente. Pois é. Exatamente. Mas eu acredito que esse papo é para uma outra conversa, o papo da morte, né? Não para essa, porque eu acho que já tem estigma demais sobre morte ao redor do câncer. Exatamente. E Ellen, como que funciona para essas mulheres que identificam o câncer e têm que lidar com ele? Como elas ficam psicologicamente? Né? Como que fica a vida social delas? Como que fica a vida familiar delas? Explica isso um pouco melhor para gente. Explico, sim. Depende. A resposta clássica do psicólogo depende. Que contexto é esse, né? Que essa mulher vive. Normalmente, a mulher fica muito vulnerável. Sim, Muito vulnerável. Nós, mulheres, somos criadas para cuidar. exatamente. Hoje em dia, as coisas estão bem diferentes, mas até pouco tempo atrás, a mulher ela era feita para isso, para cuidar do marido, para cuidar de filho, para cuidar do outro, Sim, não dela. E a gente sabe que é uma realidade de muitas mulheres, cuidar sempre exatamente. do outro, até hoje, ainda é muito comum. Sim, Então, quando a mulher se vê numa circunstância em que ela precisa de cuidado, ela não sabe o que fazer. E a família não sabe o que fazer, fica todo mundo meio perdido, né? E na maior parte dos casos, Jackson, eu não me lembro exatamente, eu posso enviar depois a pesquisa e tudo, mas tem uma taxa de divórcio muito alta durante o tratamento de câncer de mama. sim, Mulheres com câncer de mama frequentemente são abandonadas pelos seus parceiros. Eles não aguentam ver o sofrimento, eles não suportam e eles vão embora, né, para não terem que passar por aquilo. E aí eu acho até interessante mencionar que os homens, em geral, eles não têm preparo para lidar com a dor do outro como as mulheres têm. Não que isso sim, seja biológico, não é nada disso. A sim, sociedade cria as pessoas, nós somos criados pela sociedade. E na nossa sociedade ensinou-se ao homem que ele tem que se preocupar com a vida dele, com a profissão dele, com a ascensão social dele e com ele mesmo, né? Ih, meu brinco caiu. E a mulher ela tem que se preocupar com o outro, sempre. E aí, o que acontece? Eu tenho uma amiga que fez uma pesquisa nos presídios, né? E ela foi num presídio masculino, numa penitenciária, e a pesquisa dela era com a fila de visitantes. Na sim, penitenciária masculina, na fila de visitantes só tinha mulher. sim, Quando muito, se encontravam um ou dois homens que eram pai de alguém que estava lá dentro. Mas a maioria eram mulheres. Esposas, filhas, mães, irmãs. Quando se trata do presídio feminino, na fila de visitas só tinha o quê? mulheres. Mulheres. As mães, as primas, as tias, as Nossa, amigas. Exatamente. Então a mulher está ali para cuidar do outro, mas não existe um outro para cuidar dela ou para qualquer outra coisa. E aí ela se vê sozinha. Por isso eu achei importante a gente falar sobre empoderamento feminino no mês de conscientização do câncer de mama. Porque a mulher ela precisa estar forte para que quando ela fique vulnerável, ela consiga se dar esse suporte.
E vulnerável não somente por câncer de mama, não apenas com relação ao câncer de mama, né? Vulnerável em qualquer situação. Numa situação de violência doméstica, por exemplo, de desemprego, esse tipo de coisa. Qualquer situação que traga vulnerabilidade para ela, se ela tiver fortalecida, ela consegue superar. Sim. Eu penso que essa pesquisa que você comentou, ela é muito interessante porque nós não temos noção de determinadas coisas, né? Então, quando você diz que na fila de um presídio feminino que tenha basicamente mulher, e ou no masculino que tenha basicamente mulher, mas no feminino que tenha mulher também, né? Uhum. Nós entendemos é, como que essa pessoa ela pode de fato se sentir, como que essa mulher pode se sentir de fato abandonada se ela for casada, se ela tiver um relacionamento, né? Porque assim, quando você traz esse dado de que o homem ele não suporta o sofrimento da mulher, né? Há que se pensar aí dentro desse escopo que nós chamamos de sociedade, né, que é muito grande, é muito amplo, como nós temos educado os nossos filhos, né, como nós temos preparado os nossos filhos para a vida, né, para encarar a situação adversa, porque a situação adversa ela sempre vem, ela sempre existe. Então, um Sim. companheiro que abandona a esposa, né, nesse momento é uma pessoa que ela está muito mal estruturada para lidar com as situações adversas da vida, né? E isso acaba sendo um problema social também. E é, de fato. Porque a sociedade ela é pautada no machismo. Então, o homem deve sempre essas atenções e a mulher ela vive em função do homem. Isso em geral, tá, Jackson? Em Sim. geral. A gente tem aí exemplos de relacionamentos super bem-sucedidos e tudo, porém não é a regra, é a exceção. O que Ah, está sendo mostrado o tempo inteiro pra gente é o contrário. É a mulher se desdobrando para fazer tudo e o homem apoiando em 20, 30%. nossa. E aí, tem uma outra questão também. Eu ia falar sobre isso na parte que a gente estava falando sobre religião e acabei esquecendo. Uhum. A, quando a gente fala de apoio religioso, né, espiritual e essas coisas, isso também influencia, e apoio psicológico também influencia na adesão ao tratamento. Ah, que interessante. Influencia na adesão ao tratamento porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, é aquela velha história, vou morrer essa semana ainda, né? Não tem Uhum. tratamento e acabou o mundo. Sim, Mas você tem uma fé em algo superior. E essa coisa, essa entidade superior, ela pode te trazer vários tipos de convicções a respeito desse tratamento, dessa doença. sim, Então vamos lá. Recebi aqui um diagnóstico e eu acredito que a entidade superior na qual eu acredito vai fazer um milagre e eu vou ser curada. Mas aí sim, entra também a questão dos cuidados paliativos, né? É interessantíssima. Mas sim, vamos lá. Eu tô com um câncer num estágio muito avançado que não é passível de cirurgia, por exemplo, né? Quando os médicos não recomendam quimioterapia, por exemplo. E aí, mesmo com todas essas recomendações, eu acredito que se eu fizer esses tratamentos, vai acontecer um milagre. Nada contra, repito, pode vir a acontecer mesmo. Quem sou eu para dizer que não? Mas, talvez, esse tempo de vida que a pessoa ainda tinha, ela vai sim, ter com muito menos qualidade. sim, Porque os tratamentos, eles são muito agressivos, né? Na verdade, Jackson, nem são tão agressivos assim. O que acontece é que é uma caixinha de surpresas. Eu
eu tive uma paciente que toda sessão de quimioterapia, ela saía normal. No dia seguinte, ela dormia o dia inteiro e depois desse dia estava tudo bem. Ela só tinha Nossa, muito sono. sim, Não no dia seguinte. E eu já tive sim, pacientes que tiveram reações muito desagradáveis, como náusea, frio excessivo, umas coisas assim, sabe? Reação adversa mesmo. sim, Não é todo mundo que vai ter esse tipo de reação adversa, mas o risco é alto. E aí você se arrisca a claro, fazer um tratamento, às vezes não está perto da sua família, está longe de todo sim, mundo, com o corpo debilitado, quando você poderia estar tendo um tempo de qualidade no seu fim de vida. E também acontece de pessoas que não estão em fim de vida, de fato. Estão com um diagnóstico muito precoce. sim, E aí podem fazer também o caminho inverso, né? Não, Deus colocou isso na minha vida por algum motivo e eu vou aceitar. Aceitar significa, tipo, deixa rolar. E aí vai deixando rolar. Então, por isso o psicólogo tem um papel fundamental na oncologia. Para fazer com que o sujeito entenda onde ele está, que lugar é esse que ele ocupa, o que, que está acontecendo com o corpo dele, o que está acontecendo com o seu corpo. Para que a pessoa saiba o que está acontecendo, para que a partir disso ela possa tomar uma decisão entre fazer ou não o tratamento, parar ou não o tratamento, lá na frente, no caso, né? Mas para isso ela tem que estar consciente do que está acontecendo. E esse basicamente é o nosso papel. Os é dados que ela tem interessante, que. desculpa, é Garra também. interessante quando você tem aí uma pessoa que está em fase em tratamento terminal, né, que os cuidados para essa pessoa são a garantia da melhor sobrevida para ela, né, enquanto ela estiver vivendo, que ela possa viver da melhor, com o máximo de saúde possível, né? Uhum. Então, eu entendo que deve ser uma situação bem difícil, uma situação bem complicada para o psicólogo que tem que trabalhar com a pessoa que se embasa tão somente na fé, né? A fé, ela é um veículo que nos ajuda, né? E que nos conduz de alguma forma em direção à cura, quando essa é possível. Sim. Mas tratar dessas pessoas, eu penso que é um serviço muito delicado e que, de fato, né, você tem que estar ali junto com toda a equipe para que essa pessoa entenda, né, que ela tem pouco momento, pouco tempo de vida, que é uma verdade, e que esse pouco tempo de vida ela deve viver a vida da melhor forma possível, né, a melhor forma que há. Então, eu penso que nesse aspecto, né, o trabalho que o psicólogo faz, ele é extremamente importante, né? Uma coisa que você trouxe interessante, eu não sabia, é o efeito contrário da fé das pessoas, né? Trabalhando no sentido de que se veio até mim é porque houve um propósito e, Uhum. né, então vamos deixar as coisas acontecerem. Essa visão eu desconhecia, eu achava que a fé era sempre, né, esse caminho, não, vamos, né, para cura, enfim. Assim, quais são os outros desafios que o psicólogo tem dentro desse contexto, Ellen, do câncer da mama? Olha, Jackson, o maior desafio, eu acredito que seja principalmente para psicólogos pouco experientes, que era o meu caso na época, não que hoje eu seja muito experiente, mas eu era menos, né? Isso foi em Exatamente. 2017. Uhum. É você saber que você está lidando com uma possibilidade de morte de algum paciente. Tem pacientes que a gente sabe que estão fazendo tratamento e que estão estáveis. E tem alguns que a gente está vendo que não estão estáveis, né? Eu tive um paciente que o Sim. médico
médico mandou ele ir para casa e falou para ele, olha, se quiser pode voltar a fumar. Oh, Né? Era um paciente de câncer de próstata e tudo, ele sempre foi fumante. E o médico disse que ele precisava parar de fumar por conta do tratamento e tudo. Só que chegou um momento em que ele falou, volta para casa, come o que você quiser, pode voltar a fumar. Foi uma forma dele dizer, olha, daqui para frente é contigo. Né? sim. E ele bebeu muito refrigerante, ele comeu muito cachorro-quente e ele foi feliz nesses últimos meses. E teve casos também de eu ter que preparar não só a pessoa, como a família. E foi justamente o caso em que eu, de fato, perdi uma paciente que estava em tratamento naquele momento ali. A família estava desolada. E resumindo, Jackson, ela foi em paz, a família ficou em paz e eles tiveram que lidar com a dor da perda, a dor da saudade, porque durante esse pouco tempo que nós tivemos para fazer aquela reconciliação, né? Foi feito um trabalho, modéstia à parte, um trabalho maravilhoso. Então eles não carregaram nenhum remorso, nenhuma tristeza além da que já havia, né? Que era da perda. Nenhum medo, foi tudo resolvido e ficou todo mundo em paz. Sim. Então, o desafio é esse, você saber que a qualquer momento você vai receber uma ligação e falar, aquela pessoa com quem você esteve 1 hora por semana, toda semana, há vários meses, se foi, porque nós somos psicólogos. Sim. A gente não conversa com a pessoa, não troca ideia, não bate papo, mas não é por isso que a gente não vai se apegar àquela pessoa. Claro, claro. É um ser humano, né? E cada ser humano Exatamente. é fantástico. É um universo, né? Você tocou no assunto da família, e com relação à família, Ellen, como que funciona esse tratamento? Continuando na ideia aí do câncer na fase final, dos cuidados paliativos, como que o psicólogo lida com os familiares dessa pessoa, desse indivíduo? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que acolher. Sim. O psicólogo, o principal papel do psicólogo, nós temos muitos papéis, a gente meio que é bombril, né? Faz um monte de coisa. Mas o principal é acolher. É a pessoa saber que ela pode falar com você. Inclusive em particular. Porque é muito complicado, por exemplo. Eu já ouvi muito coisas do tipo, eu não choro na frente dela. Para ela não achar, para ela sentir em mim uma força. Sim. E em contrapartida, a pessoa que está ali doente, quando ela não vê o outro chorando, ela pensa que ela é fraca, né? Poxa, fulano nunca viu o fulano mal, vulnerável por conta dessa situação toda que nossa família está passando por minha culpa, ainda tem isso. Sim, sim. E eu acho que ele não tá nem aí. Oh. É. E a outra pessoa se segurando como se fosse uma rocha, né? Aguentando tudo sozinho. Então, quando... Aí o paciente fala, eu tô sentindo muita dor, mas eu não fico reclamando toda hora porque deve ser chato para outra pessoa ouvir reclamações toda hora. E o cuidador, que geralmente é um familiar, uma familiar, também tem seus medos. Eu tenho medo da minha amiga, da minha irmã morrer. Eu tenho esse medo. Só que eu não posso conversar sobre isso com ela, porque ela pode ficar assustada. Então, esse é o nosso papel. Acolher isso que essa pessoa precisa dizer e que ela não consegue dizer para mais ninguém. É difícil admitir que você perdeu a fé, porque é como se fosse uma heresia, né? Sim. As pessoas costumam podar esse tipo de fala, no sentido de, poxa, eu tô com muito medo da minha mãe, por exemplo, da minha mãe morrer. E aí a outra pessoa diz, não fala isso não vai acontecer, porque... Não, cara, é um medo. Talvez não aconteça, mas o medo tá ali. E eu preciso falar desse medo. Alguém, por favor, poderia me ouvir? E a gente tá ali para isso. Essa é a primeira coisa. Sim. Acolher.
Quando a pessoa se sentir acolhida, quando ela souber que ela está ali falando num espaço seguro, aí é tentar ajudar ela a entender o que está acontecendo. Claro. Se é uma situação de tratamento, é tratamento. Se é morte, morte. É morte. Não tem muito para onde correr. E aí, a pessoa, né, vai lidar melhor com isso se ela conseguir aceitar. Mas não significa que ela tenha que aceitar. Nosso papel não é obrigar ninguém a entender nada. Se ela bater o pé e falar, não, eu até entendi o que você está falando, mas eu tenho fé que não. Tudo bem. A gente não está aqui para brigar com ninguém. Exatamente. Eu quero agradecer, dar uma pausa rápida na nossa live, agradecer o pessoal que está participando aí. Já foi perguntado sobre o fato da live ficar no IGTV. Ela não fica no IGTV, mas eu salvo ela no meu canal no YouTube. Na bio do Instagram tem o link para o canal do YouTube. No meu Face, no Face da Ellen, depois que eu vou marcá-la, eu vou deixar o link para essa live, então vocês vão poder acessar e assistir quando quiser, né? Que vai estar salva lá no canal do YouTube, tudo certinho. Tá bom, gente? Obrigado aí pela participação de vocês. O Paco Caioa, difícil falar, tá dizendo aqui, ó, precisamos muito de vocês numa sociedade terrivelmente comprometida, emocionante, isso. Obrigado aí pela sua participação, Paco. Vou te chamar só de Paco, só, porque o restante é muito difícil. Mas, Ellen, falamos então da pessoa que está na fase terminal e a pessoa que descobre o câncer e que ela ainda está a tempo, muitas vezes, que descobre o câncer no início, né? Eu estava assistindo algumas reportagens e aí estava dizendo, né? Primeiro do medo, o medo que a pessoa sente, porque, como você bem disse, o câncer ele é uma doença que estigmatiza o outro, né? É uma sentença de morte quase. E então, a partir desse medo, você tem a angústia, né? Todas as angústias possíveis e imagináveis, e estava falando também sobre a questão, como nós estamos falando, do câncer de mama, e esse câncer, ele aparece muito mais em mulher do que em homens, e aí fica um alerta para os homens, gente, homem também tem câncer de mama, homem também, então, deve se tocar, deve fazer o exame, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, Ellen, você pode me corrigir. Mas é importante que nós estejamos atentos a isso. E aí, ela estava falando... também, tá, gente? Oi? Façam o de próstata também. O de próstata também. Não vai afeminar ninguém, é só um exame. E aí ela estava falando também da questão, no caso da mulher, da autoestima, né, da vaidade dessa mulher que muitas vezes é agredida. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho nesse sentido. Essa questão é um pouco complicada de qualquer pessoa falar sobre isso, porque é muito particular, né? A forma como a mulher lida com o seio é muito particular. Socialmente, a gente sabe que o seio tem muitas representações, né? Ele representa alimento, fertilidade, sexualidade. Porém, para cada pessoa tem um significado único. Claro. E aí uma pessoa descobre, tem um diagnóstico de câncer de mama e precisa fazer uma cirurgia, por exemplo. Ela não necessariamente vai perder o seio inteiro. E se perder, hoje em dia, olha, gente, antigamente tinha umas próteses para mama, não prótese de silicone, não, prótese para colocar no sutiã, para fazer volume, para colocar uma blusinha por cima e você se sentir mais feminina, caso queira também, né? Hoje em dia tem muito menos assim, essa questão.
Mas hoje em dia tem umas coisas muito legais que você pode usar. Tem fisioterapia, por exemplo, porque às vezes, dependendo do tipo de cirurgia, pode dificultar o movimento do braço, porque é bem aqui, né? Sim, Então, sim. Uma interessante. paciente uma vez entrou no meu consultório chorando de alegria porque ela conseguiu abrir o braço inteiro e ela não conseguia desde a cirurgia. Então, ela fez a quimioterapia, desculpa, a fisioterapia e progrediu e conseguiu fazer o movimento que ela queria fazer. Então, nesses casos, o seio ele acaba virando um problema secundário, Sim, mas não é por isso que ele deixa de ser um problema. Então, claro. existem casos em que dá para fazer pelo SUS o implante mamário, né, o silicone e tudo. O mamilo, às vezes, também é perdido. Então, às vezes você tem o volume do seio, mas não tem o mamilo. E hoje em dia, quase todos os tatuadores fazem a reconstrução de mamilo por tatuagem. E fica assim, sabe? Então, com relação à autoestima e ao seio, à mama, tem muita coisa que dá pra gente fazer hoje que não dava antigamente. Fica igual? Não fica. Não fica como era antes. Mas você fica viva e Claro. bem. Esse tipo de coisa, esses problemas com autoestima, com autoimagem, né, tudo isso pode ser tratado em terapia, justamente. Esse é um dos motivos também pelos quais a gente está dentro da oncologia. Nós, psicólogos, Ah, dentro da oncologia. Para que a pessoa aprenda a aceitar e a lidar com esse novo corpo. Porque não é um corpo ruim, não é um corpo pior do que o outro, é um corpo diferente. sim, Não é melhor do que o outro também. É só um corpo diferente. exatamente. Assim como uma pessoa que sempre foi magra engorda 20 quilos em um mês por conta de medicação ou depressão ou qualquer coisa, ela tem dificuldade de se olhar no espelho e ver aquele novo corpo. Então, Claro. novamente, vamos, né, entender esse corpo, olhar para esse corpo e reconhecer ele. E essa é uma das funções nossas ali, junto com essa pessoa. Bacana. Uma coisa interessante que eu também li é que, como você disse, cada pessoa vai lidar de uma forma, né? Cada pessoa vai lidar de uma forma com a doença, mas para além disso, cada pessoa vai reagir de uma forma ao tratamento. Então, não deve-se ter critérios de comparação. Ah, mas eu estou há tanto tempo me tratando, fulano também está há tanto tempo e fulano está respondendo melhor, ou fulano está respondendo pior. Então, esse tipo de comparação, ele não é legal, porque se é de uma forma individual que nós respondemos ao tratamento, também é de forma diferente de qualquer outra pessoa que vai se dar ou não a nossa recuperação. Né? Então, estar atento a essa questão de não criar esse critério de comparação, porque cada pessoa reage de uma forma ao tratamento, é muito importante. Agora, esse medo e essa angústia que as pessoas sentem assim que descobrem, como que nós ajudamos ela nesse primeiro momento? A gente volta para a parte do acolhimento. O primeiro momento é sempre o momento do acolhimento. Sim, E, como a gente já falou, você está com câncer, né? Esse seu exame aqui mostrou que você está com câncer de mama. É um desespero, é um sim, desconhecido, é uma caverna escura, você não sabe o que vem depois disso. Então é óbvio que vai bater aquela angústia, aquele desespero. E você claro. vai precisar colocar isso para fora. Com quem? Com a sua mãe? Eu não posso falar sobre isso com a minha mãe, né? Porque ela vai ficar desesperada. Como nem toda mãe é uma boa mãe, a minha mãe pode até, sei lá, gostar de ouvir uma coisa dessa. Tem também isso, tá? Sim. Então, é, o negócio não Infelizmente, né? é. Então, não posso falar sobre isso com a minha mãe. Ou com uma pessoa que eu amo e que me ama de volta. Porque ela pode ficar muito nervosa e muito preocupada. Então, eu preciso falar do meu medo de morrer.
Falar, botar pra fora. Que medo é esse? Por que você tem medo de morrer? O que que você deixa se você morrer? Como é que fica a sua família se você morrer? Com quem vai ficar o seu filho se você morrer? Quando a pessoa Sim, consegue elaborar tudo isso e falar sobre isso, ela começa a entender melhor o panorama onde ela se encontra, para a partir daí ela começar a raciocinar. Porque até então claro. ela está sentindo muitas coisas, né? E nisso de Sim, sentir muitas coisas, vem uma coisa atrás da outra e você vai verbalizando e elaborando, até você chegar num ponto em que você entendeu. Entendi. Depois que você já chorou horrores porque estava apavorada, né? claro. Agora, agora vamos parar para pensar o que que eu vou fazer. Depois que desafoga. Senão, ó, Sim, fica preso. E não é bom. exatamente. Uma coisa que eu também estava estudando é que descobre, né, as comorbidades que existem, né, elas muitas vezes são naturais. Então, uma pessoa que são naturais, não sei se essa é a melhor palavra, mas não é incomum uma pessoa que se descobriu cancerosa ter uma depressão, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre essas comorbidades. Então, para quem não sabe, a comorbidade é o seguinte: a gente às vezes acha que comorbidade é uma doença em cima da outra, né? Por exemplo, se eu Uhum. tenho glaucoma e artrite, são comorbidades, mas não é bem assim que funciona, não. Comorbidade é quando uma doença implica na outra, como, por Sim, exemplo, diabetes e obesidade, sim, hérnia de disco e obesidade. Aumenta o peso sobre a coluna, piora a hérnia de disco. Isso é uma sim, comorbidade. E a gente tem que tomar muito cuidado também para não diagnosticar, porque esse diagnóstico ele tem que ser diferencial. Não dá para você claro. diagnosticar uma pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer como uma pessoa portadora de um transtorno depressivo. Ela está no momento, Exatamente. ela vai apresentar provavelmente, né, em geral, que o ser humano é uma caixinha de surpresas, né, Jack? Exatamente. Mas, em geral, ela vai apresentar sim sintomas de depressão. Ela Sim, pode apresentar, é muito comum que ela apresente. Então, ela pode chorar, ela pode comer demais ou não comer, dormir demais ou sim, não dormir. Tudo isso são sim, sinais e sintomas da depressão. Mas, para se configurar uma depressão, de fato, tem que ter um tempo mínimo de apresentação de sintomas, tem toda uma série de critérios. sim, E aí vamos supor que a pessoa apresente toda essa série de critérios e ela é diagnosticada com depressão. A depressão ela é uma comorbidade para o câncer. Ela implica diretamente no tratamento do câncer. Se você sim, tem algum câncer, qualquer tipo, e você adquire ali uma depressão, ou se você já tinha um transtorno de depressão. Ah, não, acho cachorro. Se você já tinha um transtorno de depressão e você adquire ali um câncer, sim, uma coisa influencia a outra, né? Já foi comprovado que o tratamento oncológico, ele é muito prejudicado pelos transtornos mentais. Então não sim, é só a depressão, a ansiedade também. Qualquer tipo de transtorno mental pode agravar o quadro clínico do câncer. Eu não sou médica, então não vou saber explicar isso com detalhes. claro. Mas foi comprovado que o, o, a ação do tratamento ela é reduzida por conta do transtorno. Então, a pessoa Sim. depressiva ela vai ter um resultado mais lento, por exemplo, com uma quimioterapia ou com outros tratamentos. Essa questão das comorbidades, elas vêm como algo, pelo menos para mim, muito novo, né? Quando nós estávamos conversando, você tratou disso e eu achei muito interessante, porque como o nosso estado influencia, né? Então, uma pessoa que ela já tinha
o gatilho para o transtorno de ansiedade, e vindo essa notícia, esse saber dispara o gatilho e ela desenvolve esse transtorno, se ter uma atenção diferenciada, né? Ou melhor, uma atenção também focada nesse transtorno para que ela possa ter bom êxito no tratamento, né? E assim é com a depressão e com outros transtornos que muitas vezes a pessoa tem gatilho ou já sofre dele e que com essa notícia a coisa se agrava, né? Acaba piorando. Ellen, Boca está aqui participando uma vez mais. Ele diz: uma pessoa com transtornos mentais precisa ter seus exames em dia sempre. Verdade. Essa é uma outra coisa muito importante, né? Que as mulheres fazem muito melhor do que os homens, que é o cuidado de estar com exames em dia, né? De se cuidar, enfim. E eu penso que é estrutural, né? É social esse problema. Nós acabamos acreditando que não é assim, meu pai nunca fez e tal, né? E achamos que não vai acontecer conosco. Mas todos nós, não só quem tem transtorno mental, porque muitas pessoas que têm nem o sabem, né? É importante que a gente tenha aí esse cuidado. A Juliana 06039 está dizendo: a pessoa que tem depressão, na verdade é uma pergunta, a pessoa que tem depressão e não cuida dela pode ter um câncer? Gente, que pergunta ótima, adorei. Obrigada, Juliana! Eu queria falar disso. É sensacional mesmo. Juliana, olha só. A pessoa que tem depressão e não cuida, ela pode ter muitas coisas, assim como quem também não tem depressão. Ou como quem tem depressão e cuida. Gente, desculpa meus cachorros, tá? Eu tenho 2. Mas uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Nós já sabemos que tem condições emocionais que influenciam diretamente em condições clínicas. Por exemplo, uma pessoa hipertensa que leva um susto, né, ou tem uma notícia muito inusitada, inesperada, normalmente a pressão dela sobe. Sim. Uma pessoa diabética, quando ela tem também a mesma coisa, normalmente a glicose dela sobe. Só que o câncer, ele é multifatorial. Ele não é só predisposição genética, é também meio ambiente, emocional, alimentação, cultura, tudo isso influencia. E não dá para a gente direcionar para um lado só uma causa para o câncer. Assim como o autismo, por exemplo. Né? Não dá para dizer assim, essa criança é autista porque e dar uma justificativa. Não dá. Então, eu não posso dizer para você se uma pessoa que tem depressão e não cuida pode ter câncer, porque pode ter, assim como todo mundo. Né? Tem pessoas que têm uma maior chance, entre muitas aspas, de ter câncer. São pessoas que trabalham com radiação. São pessoas que trabalham em usinas, que trabalham com radiologia, por exemplo. Tem toda uma proteção justamente por esse motivo. Tem uma aposentadoria mais cedo por esse motivo, para não passar tanto tempo da vida exposto à radiação, porque a radiação comprovadamente influencia. Agora, a depressão, ela influencia no tratamento do câncer, considerando que a pessoa tem câncer e que ela tem depressão. Aí vai influenciar sim. Agora, a depressão causar um câncer, aí são outros 500. Essa informação eu não tenho. Inclusive, eu acho que não existe ainda essa informação. Sim. Deu para responder, Juliana? Dá um joinha aí, Juliana, se respondeu, ou um joinha de cabeça para baixo. Será que existe essa figurinha? Se não respondeu. Então, faltam 10 minutos.
para a nossa live terminar. E o tempo voa quando nós estamos conversando, né? Todas as vezes que, antes de entrar, quando está faltando 2 minutos, 1 minuto, o frio na barriga vem, mas depois que começa, parece que assim, voa. E eu vou separar esses 5 minutinhos para você fazer aí alguma consideração final. A Juliana está postando aqui, deixa eu ver o que ela postou. A Eu pessoa, vi. não. Então a pessoa com depressão pode de repente acabar piorando o tratamento dela por não, pode piorar, acabando. Calma aí, vamos ler devagar. O tempo está curto, mas vamos ler devagar. A pessoa que tem depressão e não cuida dela pode ter um câncer, isso eu já li, Jackson. Então, uma pessoa com depressão pode... O que desaparece? De repente. Calma aí, deixa eu tentar ler aqui. Uma pessoa com depressão pode, de repente, acabar piorando o tratamento dela. Por não querer se cuidar ou não ter forças de se cuidar. Juliana, olha só. Quando a gente fala que uma pessoa com depressão vai acabar piorando o próprio tratamento, a gente está responsabilizando a pessoa por ela ter depressão. E não é bem assim que funciona. Ninguém escolhe ter depressão. Sabe? Ninguém acorda um dia e fala assim, acho que minha vida tá muito boa, vou arrumar uma coisa aqui, vou ficar deitado o dia inteiro porque eu quero, vou chorar toda hora porque eu quero. Não é assim. A depressão é uma doença. As pessoas são acometidas pela depressão. Então você tá ali e por vários motivos também, né? De acordo com a sua história de vida e tudo mais, a pessoa é acometida pela depressão. Então, é complicado a gente falar que ela piora o próprio tratamento dela no câncer. Não é a pessoa, é a doença. A pessoa, normalmente, Juliana, a pessoa quer melhorar. Independente do que seja. De câncer, de depressão, a pessoa quer melhorar. Mas, como é que eu posso explicar? A questão da comorbidade é o seguinte, é clínico mesmo. Você está ali fazendo a sua quimioterapia e você tem depressão. Por alguma influência da depressão, as suas células cancerígenas elas não reduzem. É isso, é clínico. Agora, que a pessoa não querer se cuidar ou não ter forças, sim, acontece. Acontece da pessoa já estar num estado depressivo e ela não ter aquele impulso, né? A pessoa está na inércia. Então, a gente sempre precisa ter alguém de confiança do nosso lado, alguém que goste da gente, de verdade. Está cercado de pessoas que gostam da gente, né? Para que essas pessoas consigam, pelo menos, dar o pontapé inicial. Fazer a gente se tratar, pelo menos fazer uma psicoterapia para entender o que está acontecendo e agilizar o tratamento do câncer, caso seja possível. Mas uma pessoa com depressão, ela não causa a própria piora com relação ao câncer. Não é isso, tá? Ellen, 5 Oi. minutos para acabar. 3 minutos para você fazer as suas considerações finais, para você deixar aí uma palavra para as pessoas, né, de uma forma geral, o que você achar importante falar, fica muito à vontade e usa esse espaço. Dá um oi para Raquel Andrade, que entrou agora, mas pegou aí um pedacinho, né? E faça suas considerações. Ok. Gente, a Juliana gostou. Oi, Juliana. Linda. Vou fazer as considerações aqui em 3 minutos. O negócio é o seguinte, mulheres, se unam com outras mulheres. Tomem muito cuidado com uma ideia que colocam na cabeça da gente da rivalidade feminina, de que a outra mulher é uma inimiga sua. A ex do seu marido é inimiga sua. A mãe dele é inimiga sua. Não existe isso. Tá? Isso é uma coisa que foi criada justamente para a gente rivalizar entre si. Então, quando a gente precisa de uma amiga, a gente acaba não tendo. A gente tem que se unir para uma ajudar a outra. Para que quando eu tiver de cama e com depressão, a minha amiga Juliana possa vir aqui em casa e falar, não, Ellen, vamos, eu vou com você, eu vou segurar a sua mão, eu vou te ajudar, eu vou te dar força.
Não se esqueçam disso. Sempre tenham mulheres fortes ao redor de vocês. Assim vocês também se tornam mulheres fortes. E uma ajuda a outra. Uma coisa que eu percebi no tempo que eu passei no oncológico é que existem vários grupos de mulheres com câncer de mama. E nesses grupos elas produzem prótese mamária e artesanato, fazem toquinhas de crochê, porque a gente perde o cabelo e aí tem que proteger do frio. Muitas coisas bacanas e vendem nas feiras e acabam conhecendo pessoas novas e os grupos são muito coesos, são muito unidos, sabe? E por que que a gente não... Jackson lindo. E por que que a Hum, gente não faz isso sempre? A gente não precisa tá com uma depressão severa ou com câncer ou com qualquer outra condição de saúde para estar junto com as pessoas que a gente ama ou para conhecer gente nova. Então, se deem esse espaço, se deem essa chance de viver bem, porque a gente nunca sabe até quando a gente vai viver. Né? Então, basicamente é isso. E se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Meus contatos estão aí em algum lugar, que o Jackson falou que colocou, então vou colocar. eu agradeço muito vocês terem vindo. E espero que vocês tenham gostado. Se não tiverem gostado também, tudo bem, ninguém é obrigado a nada, tá? Mas se tiver alguma crítica, tô super aberta, podem falar à vontade. Pois É é, isso. dar a mão à palmatória é algo que a gente sempre precisa, né? É óbvio que não dá para agradar a gregos e troianos, mas todas as pessoas que participaram, elas agradeceram, né? Juliana pediu mais live. Juliana, vou te dar um spoiler. Novembro, eu e Ellen estaremos de novo conversando, só que agora, né? Ou agora não. Lá estaremos conversando sobre Novembro Azul, né? E a Ellen, você é muito bem-vinda, muito, muito, muito bem-vinda nesse espaço. Quero te agradecer infinitamente, né? Você falou no início sobre morte, que esse seria um outro assunto, então talvez possamos ter uma terceira live, né? Eu estava conversando com a psicóloga Denise Costa e ela também apresentou duas lives. Ela falou: a terceira eu vou querer pedir música, né? Então eu acho que você também é uma candidata a pedir música aqui no nosso canal. Quero agradecer a todos vocês, gente, que participaram da live, né? Que trouxeram suas ideias, suas opiniões, que fizeram perguntas. Isso é extremamente importante. No início da live, eu falei que através desse espaço, né, algumas pessoas estão conseguindo entender a necessidade de se tratar, de se cuidar, e estão procurando os profissionais que participam da live. Então, para mim, esse é o melhor de todos os feedbacks, porque é exatamente o bom, né? Então, mais muito obrigado. Ellen, beijo no seu coração. Tá? Foi bom? Fica muito bem. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, tchau. viu?